Boa tarde, boa noite, meus amados. Vamos falar hoje sobre os famosos fundos imobiliários. Lembrando, se inscreva em nosso canal e deixe seu comentário. Os fundos imobiliários são uma opção popular de investimento em imóveis no Brasil. Eles são uma maneira conveniente de investir em uma carteira diversificada de propriedades sem a necessidade de comprar imóveis físicos. Além disso, os fundos imobiliários oferecem vantagens fiscais, como isenção de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos. Ao escolher um fundo imobiliário, é importante considerar fatores como o histórico de desempenho do fundo, a qualidade dos ativos do fundo, a taxa de administração e as políticas de distribuição de rendimentos. Você também deve considerar seus próprios objetivos financeiros e tolerância ao risco. Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e é importante realizar sua própria pesquisa e análise antes de tomar uma decisão de investimento. Os fundos imobiliários são formados por grupos de investidores que compram cotas em um fundo gerido por um gestor profissional. O dinheiro investido pelos cotistas é usado para adquirir imóveis comerciais, como escritórios, shoppings, galpões logísticos e também imóveis residenciais para locação. A renda gerada pelos imóveis é distribuída aos cotistas do fundo na forma de rendimentos mensais ou trimestrais. Os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores Brasileira, B3, o que permite que os investidores possam comprar e vender cotas com facilidade. Ao investir em FIIs, os investidores podem ter acesso a uma carteira diversificada de imóveis, sem precisar comprar um imóvel físico, o que pode ser uma opção mais acessível e conveniente. Quanto ao desempenho dos FIIs, é importante notar que eles não são imunes a flutuações do mercado. Como qualquer investimento, eles estão sujeitos a riscos, incluindo riscos de mercado, de crédito e de liquidez. Por isso, é importante avaliar cuidadosamente o histórico de desempenho do fundo, seus ativos, a política de distribuição de rendimentos, além de outros fatores relevantes antes de tomar uma decisão de investimento. Cada FII tem sua própria estratégia de investimento, então é importante entender as diferenças entre eles. Por exemplo, alguns fundos podem investir apenas em um tipo específico de imóvel, enquanto outros podem ter uma carteira mais diversificada. Além disso, as taxas de administração e performance também podem variar de um FII para outro. Em resumo, os fundos imobiliários podem ser uma opção interessante de investimento em imóveis no Brasil. No entanto, é importante avaliar cuidadosamente cada fundo e considerar seus próprios objetivos financeiros e tolerância ao risco antes de investir. Os fundos imobiliários, FIIs, são formados por investidores que aplicam seu dinheiro em um patrimônio líquido composto por ativos imobiliários, tais como prédios comerciais, galpões, shopping centers, entre outros. Eles são administrados por gestores profissionais, que ficam responsáveis pela seleção dos imóveis, pela gestão do patrimônio e pela distribuição dos rendimentos aos cotistas. Os FIIs são negociados na Bolsa de Valores Brasileira, B3, e podem ser uma opção interessante para quem busca renda passiva e diversificação em seus investimentos. A rentabilidade dos fundos imobiliários é geralmente composta por duas partes: a distribuição de rendimentos, que pode ser mensal ou trimestral, e a valorização das cotas na Bolsa de Valores. É importante destacar que os fundos imobiliários estão sujeitos a riscos, como a vacância dos imóveis e a variação dos preços dos imóveis. Além disso, os rendimentos distribuídos pelos fundos podem variar ao longo do tempo, dependendo da performance dos imóveis que compõem o patrimônio do fundo. Quando se trata de escolher um FII, é importante avaliar vários fatores, como a qualidade do patrimônio do fundo, a liquidez das cotas, a diversificação dos ativos, a rentabilidade histórica e a taxa de administração. É importante lembrar que, assim como em qualquer investimento, a escolha de um FII deve ser baseada em uma análise criteriosa, levando em consideração o perfil de cada investidor. Os fundos imobiliários são uma forma de investimento coletivo em que diversos investidores aplicam seu dinheiro em um fundo que tem como objetivo investir em ativos imobiliários. Esses ativos podem incluir imóveis comerciais, como escritórios e shoppings, ou imóveis residenciais,
como apartamentos e casas. Os fundos imobiliários são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e listados na Bolsa de Valores Brasileira, a B3. Para investir em um fundo imobiliário, é necessário adquirir cotas do fundo por meio de uma corretora de valores. Os rendimentos dos fundos imobiliários geralmente são distribuídos mensalmente ou trimestralmente aos investidores na forma de dividendos. Esses dividendos podem ser isentos de imposto de renda para pessoas físicas, desde que o fundo tenha pelo menos 50 cotistas e seja negociado em bolsa. Ao escolher um fundo imobiliário, é importante avaliar a qualidade dos ativos do fundo, a diversificação da carteira, a taxa de administração e as políticas de distribuição de rendimentos. Além disso, é importante entender os riscos envolvidos, como a vacância dos imóveis, a inadimplência dos locatários e a possibilidade de desvalorização dos ativos. Em resumo, os fundos imobiliários podem ser uma opção interessante de investimento em imóveis no Brasil, desde que o investidor faça uma avaliação cuidadosa dos fundos disponíveis e compreenda os riscos envolvidos.